Oi, gente. Meu nome é Letícia, eu sou estudante do curso de BCT, bacharelado em Ciência e Tecnologia, na Universidade Federal de São Paulo. E eu vim aqui para explicar um pouco mais sobre SQL. E antes de falar sobre SQL, eu preciso falar de banco de dados. O que é o banco de dados? É simplesmente um conjunto de dados. Sobre esse ponto de vista, uma planilha com uma lista de clientes ou o caderno que o dono do mercadinho da esquina mantém para saber quem está devendo podem ser tratados como um banco de dados. A gente precisa de uma abordagem mais ampla para ser considerado como tal. Um banco de dados deve reunir informações de maneira organizada, consistente, protegida e acessível em tempo hábil. É nesse ponto que entra em cena o conceito de Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, os SGBD. Esses, por sua vez, são softwares que possuem recursos capazes de manipular as informações do banco de dados e interagir com o usuário. Temos que conceituar que um sistema de banco de dados como um conjunto de 4 componentes básicos: os dados, os hardwares, os softwares e os usuários. Os bancos de dados, eles atendem a praticamente qualquer tipo de aplicação. É por esse motivo que não existe só um tipo de banco de dados. O padrão mais conhecido é chamado de banco de dados relacional. Esse tipo é muito utilizado em sistemas de ERP, que é a gestão de empresas, ou CRM, que é o relacionamento com o cliente, o controle financeiro e tantas outras aplicações, porque os dados são estruturados em tabelas cujas colunas e linhas se relacionam. Uma loja, por exemplo, pode ter uma tabela de clientes, outra para controle de estoque e uma terceira para fluxo de caixa, e assim por diante. Via de regra, bancos de dados relacionais são baseados em SQL, mas a gente também pode encontrar bancos de dados não relacionais, que, como tal, são frequentemente chamados de NoSQL. Eles possuem estruturas que diferem do SQL e, portanto, são direcionados a aplicações que não podem ter os dados completamente organizados em tabelas, como serviços que armazenam imagens na web, por exemplo. Agora, nós vamos falar diretamente do SQL, que é o Structured Query Language. Mas o que é realmente, né? É uma linguagem de consulta estruturada e ela permite o acesso e a manipulação de dados. Com ela, a gente pode criar bancos de dados, criar tabelas dentro dos bancos, criar procedimentos de armazenamento, criar vistas em um banco de dados. A gente pode definir permissão em tabela, procedimento e visualização. Ela também pode consultar bancos, recuperar dados, inserir, atualizar e deletar registros dentro de um banco de dados. Falando agora um pouquinho do sistema de de como usar o banco de dados, né? A gente pode usar o SQL nessas plataformas de sistema de gerenciamento de banco de dados relacionais. Aqui a gente tem o exemplo da IBM DB2, a gente tem o do pacote Office, tem o Microsoft SQL Server, o Oracle Database e o MySQL Workbench. Eu vou mostrar um pouquinho como funciona a MySQL Workbench, que é o que eu costumo usar. Então a gente vem aqui, abre o MySQL, essa é a página inicial dele. Para a gente usar, a gente tem que ter o AMP instalado no computador. Então aqui eu já tenho o AMP, aqui está aberta a página. A gente clica aqui para a gente conseguir usar o nosso código. Ele demora um pouquinho. Vamos, amigo. Isso. E ele abre. Aqui já está o meu código. E aqui a gente tem que inicializar ele. Ó, aqui ele tá parado, tá escrito stopped. A gente precisa startar o server pra gente usar. Ele vai pedir permissão. Bom, ele permitiu permissão, eu estou dando a permissão para ele. Então ele está inicializando o server, ele demora um pouquinho. Vamos, amigo.
Aqui ele já está indo, o server já está rodando. E aqui eu vou explicar um pouquinho de como funciona um banco de dados, né? Aqui, nessa linha aqui, eu estou criando o meu banco de dados com o comando create database, né? Então aqui eu estou criando meu banco de dados loja. E aqui eu começo com a tabela cliente. Dentro da minha tabela cliente, eu tenho nome, sobrenome, CPF, RG e o cliente ID. O que é o cliente ID, né? É a identificação daquela linha, né? Como ela funciona, né? Ela é a chave primária. E a chave primária ela funciona como uma identificação de que aquela linha, aquela query, aquele conjunto de dados são daquela tabela específica e não de outra, dentro do banco como um todo. Então aqui a gente tem o cliente, a primary key cliente. Na minha tabela produto a gente tem a primary key produto ID, o nome do produto, o tamanho. E a gente tem a tabela carrinho, que aqui ela faz o relacionamento, né, entre o produto e o cliente. Então aqui a gente tem a primary key do carrinho, a quantidade de produto, o resumo do pedido. Eu aviso que o carrinho ID é minha primary key. E aqui eu aviso que para eu relacionar, né, as outras tabelas dentro do meu carrinho, eu chamo as chaves primárias dela no meu carrinho como uma chave estrangeira. Então aqui eu uso o comando foreign key, o meu ID, a minha primary key da tabela, que eu estou fazendo referência, indico que eu estou fazendo referência à tabela cliente e falo que é ao meu cliente ID. Aqui é a mesma coisa com o produto ID. Eu falo que eu estou numa chave estrangeira, falo que essa chave é o produto ID e que ele faz referência à tabela produto na variável produto. Aqui é um tipo, é um modo de você inserir valores dentro do seu banco. No caso, aqui, né, a gente tem dois jeitos. A gente pode colocar insert into o nome da tabela, values, e colocar os valores direto. Aqui no caso, né, eu tinha o ID da Ana, o ID, o nome, o sobrenome, CPF e RG. Aqui é um outro jeito de você inserir dados dentro de uma tabela. A gente pode colocar o insert into, o nome da tabela e especificar quais linhas a gente está inserindo dentro da minha tabela. Quais as colunas, né? Aqui eu estou inserindo dentro de carrinho. Perceba que a gente sempre tá com o ID preenchido, né? Ele não pode ser nulo, porque ele é uma chave primária. Agora, dentro do seu banco de dados, quando você quer exibir algo, mostrar algo, né, do seu banco, você usa sempre o comando select. E aqui tem vários jeitos de você fazer o select. Eu fiz de 3 jeitos super simples aqui. Aqui a gente tem o select, a gente coloca um asterisco, porque eu quero tudo da minha tabela carrinho. Então eu seleciono tudo da minha tabela carrinho. Aqui eu seleciono 2 colunas específicas do meu cliente. Então aqui eu estou selecionando a coluna nome e a coluna sobrenome da minha tabela cliente. E aqui eu estou selecionando apenas uma coluna, porque eu posso selecionar várias, mas eu também posso selecionar só uma da minha tabela produto. No começo do meu código estava escrito drop database loja. Se a gente rodar só essa parte aqui, que está em azul, o que está do create database, ele vai criar um banco de dados. Mas se eu precisar fazer alguma alteração e eu tentar rodar dessa linha de novo para baixo, ele vai me dar erro.
Então a gente sempre apaga o banco e cria ele de novo quando a gente está fazendo essa fase de testes. Bom, espero ter ajudado um pouquinho, ter dado uma explanada meio que geral sobre o MySQL, sobre o Workbench, sobre banco de dados. Aqui estão as minhas referências, eu vou deixar na descrição do vídeo. E é isso.